Graça e paz, meu nome é Simone Helena e o horário que você estiver ouvindo esse vídeo, parado para assistir, que o Espírito Santo de Deus entre no seu coração, na sua casa, no seu lar, trazendo paz, bênção, prosperidade, que essa palavra venha entrar na sua vida como um diferencial de águas, que venha falar profundamente no teu ser. E se você, ao final que você assistir todo esse vídeo, se falar o seu coração, eu peço que você dê o seu like e compartilhe com quem você acha que possa estar necessitando ouvir essa palavra. Nós estamos numa série de devocionais sobre as mulheres da Bíblia. Estou já há alguns dias trabalhando esse tema. Nós trabalhamos um tema anterior que está na playlist desse canal, que foram os Salmos de Romagem, o livro de Ruth, e agora nós estamos nas mulheres da Bíblia. E hoje eu vou falar sobre uma mulher que foi a filha de Saul. Nós conhecemos duas filhas de Saul. Saul teve várias concubinas, mas nós conhecemos assim, a Bíblia fala de duas em especial. Fala de Mical e Merabe. E hoje eu quero falar com vocês, trazer um pensamento sobre a vida de Merabe, ela como filha de Saul, o que aconteceu na vida dela. O vídeo de hoje ele vai ser desdobrado em duas partes, porque essa história envolve duas mulheres e a primeira delas é Merabe. Quem foi Merabe? Vamos ler lá em 1 Samuel, no capítulo 18, o que foi a primeira... Lembrando que eu já falei, né, que ela era filha de Saul, rei Saul, primeiro rei de Israel, da dinastia, né, o primeiro rei que até então o povo de Israel não tinha um rei. O primeiro rei foi Saul e ele não foi um rei muito sensato. Ele não foi um rei que realmente se dedicou a obedecer e a fazer a vontade de Deus. O primeiro momento assim que nós vemos de grande ato negativo dele, né, falando a respeito das mulheres, foi justamente com a sua filha Merabe. Vamos ler. A história se passa quando Davi mata o gigante Golias, que ele havia dito, né, que quem matasse, quem destruísse, ele iria dar a mão de sua filha em casamento. E justamente essa filha era Merabe, a filha mais velha de Saul. E diz assim, 1 Samuel 18, verso 17. Então Saul disse a Davi: apresento-te minha filha mais velha, Merabe, que desejo conceder-te por esposa. Tão somente serve-me como um guerreiro e trava as batalhas do Senhor. Todavia, Saul tramava em seu íntimo: ora, não morra ele por minhas mãos, mas pelas mãos dos filisteus. Ou seja, ele não queria entregar sua filha para Davi. Mas a menina já estava com o coração achando que ia casar com o guerreiro que matou o gigante Golias, né? E Davi, verso 18, e Davi replicou a Saul: quem sou eu e minha família? Qual é a minha linhagem ou o clã de meu pai em Israel, para que eu seja digno de me tornar genro do rei? Davi ficou todo feliz que ia ser genro do rei. Por este motivo, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser concedida em matrimônio a Davi, ela de fato foi dada a Adriel de Meolá. Saul fez uma trama, essa trama está justamente aqui narrada no livro de Samuel. Ele começa a perseguir Davi, ele tenta matar Davi e Davi precisa fugir. E nessa fuga, Saul não cumpre a promessa. Ele, ao invés de dar Merabe em casamento a Davi, ele dá a Adriel. Aí começa um dos problemas de Merabe, que daqui em diante nós vamos ver que o fim dela é muito triste. Merabe casa com Adriel, que não é nada do que... ele não era o que ela imaginava assim. Vamos dizer assim, ela queria casar com o homem que matou o gigante Golias. E o pai vai dar para ela um outro marido, sem consultar, sem perguntar. Ele pegou simplesmente e entregou ela a outro homem. Isso era um costume até comum, mas não era uma regra, porque nós vemos assim, em outros momentos da história da Bíblia, a mulher podendo escolher, como Rebeca escolheu, Raquel escolheu, elas puderam escolher seus maridos. Não, Merabe não. O pai pegou e entregou ela na mão de Adriel. E ela ficou casada com Adriel e teve 5 filhos com Adriel.
Nesse meio, antes dessa história toda, dela casar, dela ter filho, houve uma história muito importante no povo de Israel, que foi uma aliança. E, gente, e justamente essa aliança do povo de Israel, que aconteceu na época de Josué, trouxe desgraça na vida de Merabe. Que aliança é essa? Que história é essa? Então, nós vamos continuar no foco. Merabe casou com um homem que não era o prometido dela. O pai pegou ela, entregou na mão de outro homem. Ela ficou casada, teve 5 filhos. E, novamente, Saul veio sobre julgo na vida de Merabe. Como novamente? Em que momento novamente? Vamos ler 2 Samuel, capítulo 21. A história que começa a tristeza maior de Merabe, né? A vida de Merabe, ela muda da noite para o dia, de uma veste de parcialidade, né? Que ela achou que já estava com a vida dela tranquila, que ela já tinha passado as lutas do pai, o pai já havia falecido, Davi já era rei, e ela, algum momento, ela falou assim, agora eu estou no momento de paz, acabou a guerra. Só que o luto entrou na casa dela justamente por causa de uma decisão do pai dela. Lá em 2º livro de Samuel, capítulo 21, fala assim: durante o reinado de Davi, como eu falei, Saul já havia morrido, houve um período de fome que durou 3 anos consecutivos. Então Davi buscou o conselho de Deus e lhe perguntou: a fome veio por causa da... Então Davi buscou o conselho de Yahvé, que lhe disse: a fome veio por causa da atitude de Saul e de sua família sanguinária, por terem assassinado os gibeonitas. Ponto. Começa o problema de Merabe novamente. 3 anos de fome. Davi pergunta por que a terra está esse tempo todo com fome, tudo que se planta não se dá, e Deus fala que é por causa do pai de Merabe, por causa de Saul e de seus irmãos. O que é que eles fizeram que trouxe desgraça para a casa de Merabe? Verso 2 do capítulo 21. Então o rei convocou os gibeonitas e falou com eles: ora, os gibeonitas não eram da descendência de Israel, mas remanescente dos amorreus, e os israelitas haviam estabelecido uma aliança de paz com eles. Todavia, Saul, com seu zelo por Israel e Judá, procurou exterminá-los, matá-los. Davi indagou os gibeonitas: que quereis que vos faça? Como podereis reparar o erro cometido para que abençoeis a herança de Deus? Os gibeonitas responderam: não se trata de um caso de prata nem de ouro entre nós e Saul e sua família. Tampouco é assunto que se resolva para nós por meio de um homem que deva ser morto em Israel. Replicou-lhes Davi: eu vos compreendo. O que queres que eu fareis? Então os gibeonitas solicitaram ao rei: aquele homem aniquilou a nossa gente. Saul havia matado toda a descendência dos gibeonitas. Ele havia quebrado uma aliança feita por Josué. E aí, gibeonitas, verso 5, continuando: aquele homem aniquilou a nossa gente, planejou destruir-nos a todos, a fim de que não existissem em todo o território de Israel. Que nos seja entregue 7 de seus descendentes, e nós executamos perante Deus na terra de Gibeá de Saul, no alto do monte do Senhor. O rei poupou, no entanto, a Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Os gibeonitas pediram 7 homens descendentes de Saul. Quantos filhos Merabe tinha, gente? 5 filhos com Adriel. Quem errou nessa história, gente? Saul. E nós vamos ver uma tristeza nessa casa. Davi logo pensa: eu tenho uma aliança com Jó. O problema aqui era um problema de aliança. Deus mostrando para nós que as alianças não podem ser quebradas. Que quando uma aliança é quebrada, vem consequências sobre a casa. E quem quebrou essa aliança? Saul, mas Saul já havia morrido. E o peso veio sobre a casa de quem? Os descendentes de Saul. Davi logo trata de proteger o filho de Jonatas, que era Mefibosete, seu amigo. Verso 7. O rei poupou, no entanto, a Mefibosete, filho de Jonatas, e neto de Saul, por causa do juramento de lealdade feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Todavia,
o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, filho dado a Saul. Quer dizer, mandou buscar o filho das 2 concubinas, que nós vamos falar no próximo vídeo. E com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, dada a Adriel, filho de Barzalai, de Meolá. Ela tinha 5 filhos. E Davi mandou buscar os 5 filhos dela. Os 5 filhos de Merabe foram enforcados no mesmo dia, junto com os filhos de Rispa. E entregou-os nas mãos dos gibeonitas, e estes os enforcaram no alto do monte diante de Javé. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita da cevada. Que história triste. Que aliança foi essa? Se eu contar para vocês que essa aliança, que os gibeonitas foram lá reclamar com Davi, e que Deus também permite que o peso da aliança quebrada caia sobre a terra, foi uma aliança de engano. Quem enganou quem? Os gibeonitas enganaram Josué. Aonde está essa história? Em Josué capítulo 9, quando Josué começa a tomar terra prometida, derruba Jericó, começa a ganhar, os gibeonitas percebem que eles podem ser exterminados e eles fazem uma artimanha. Ele se veste de roupa de saco, coloca a sandália velha no pé, coloca pão duro na bolsa e fala para Josué que eles vieram de muito longe. Isso está lá em Josué no capítulo 9, a partir do verso 13. E eles falam que eles andaram muito, que eles estavam muito cansados e que eles queriam fazer uma aliança de paz com Josué e viver em paz na terra longe deles. E Josué, diz a palavra do Senhor, que Josué não consulta a Deus e faz uma aliança com os gibeonitas, uma aliança de paz. Quando Josué percebe que foi enganado pelos gibeonitas, Josué não pode mais voltar atrás com essa aliança. Ele não pode mais revogar uma aliança feita. Então, o que ele faz? Ele cria um apêndice, ele cria uma nova tribo dentro das 12 tribos. Por isso que a ira do Senhor cai sobre a casa de Saul. Por isso que a ira do Senhor cai sobre o povo 3 anos de seca. Porque os gibeonitas passam a ser um apêndice, uma tribo dentro das 12 tribos. Qual foi a função dos gibeonitas nessa aliança toda? Verso 21 do capítulo 9 de Josué fala assim: no entanto, firmaram os principais, que vivam, mas que eles sejam rachadores de lenhas e carregadores de água para toda a congregação israelita. E assim, portanto, se manteve promessa dos líderes de Israel. Então Josué convocou os gibeonitas e interrogou: por que nos enganaste argumentando? Estamos muito distante de vós, quando na verdade habitais na nossa cercania. Agora, pois, sois maldito e jamais cessarei de ser escravo, trabalhando de sol a sol como rachadores de lenha e carregadores de água na casa de meu Deus. Eles passam a ser os povos que corta lenha, carrega água, leva a lenha para o templo para queimar os holocaustos, leva água para lavar o tabernáculo, cuida de toda a parte de serviço pesado que era necessário para a tenda do Senhor. E essa tribo ela passa a fazer parte das 12 tribos. Então essa aliança não podia ser quebrada. Mas Saul, muitos anos depois, gente, muitos anos depois, muitos mesmo, Saul decide matar, acabar com esse apêndice, acabar com os gibeonitas. E ele manda exterminar uma grande quantidade de pessoas. E não foi um aniquilamento total, que a gente consegue perceber que ainda sobrou pessoas. Eles fugiram. Só que Deus sabia da aliança de Josué com os gibeonitas. Quem estava senhor dessa aliança era Deus. E o peso dessa aliança quebrada começa a cair sobre o povo de Israel. E Davi começa a questionar: Senhor, por que tudo que se planta não se dá? Porque tudo que se planta não se colhe? E Deus fala: Davi, a aliança que Josué fez com os gibeonitas foi quebrada por Saul.
aqui nós paramos por uma reflexão. Deus sempre não nos obriga a fazer aliança com ninguém. A única aliança que o Senhor nos convoca a fazer é uma aliança com Ele. Uma aliança de acreditar no seu Filho único e Salvador Jesus Cristo. Deus não nos obriga a fazer alianças precipitadas. Ontem, o vídeo de ontem foi o voto de Jefité, o voto precipitado de entregar em holocausto a primeira pessoa que saísse da sua casa. Hoje nós vemos uma filha, ontem foi um pai com voto precipitado, hoje um pai com uma atitude precipitada. E a filha vem a perder todos os seus filhos por causa de uma atitude, de uma aliança quebrada. As alianças, elas precisam ser analisadas, pensadas antes de ser promulgadas, porque são algo muito sério. Hoje a humanidade tem levado em banalidade as alianças que são feitas. Aliança de casamento, aliança de negócio, aliança de trabalho. E quando vem as consequências, nós queremos que Deus conserte tudo. Nós queremos que Deus coloque tudo no lugar. Casamentos precipitados traz choro, como nós vemos choro na vida de Merabe. Essa mulher chorou pelos 5 filhos, que foi assassinado por causa de uma atitude errada de seu pai, uma atitude precipitada, um excesso, a palavra fala, o zelo, quer dizer, ele queria santificar Israel matando um apêndice, que estava lá, aquele povo estava lá há muitos anos, já mais de 100 anos, muito mais, eu não fiz a estimativa de tempo, mas é muito tempo que eles estavam ali. Por que que Saul foi mexer naquele povo? Por que que Saul foi quebrar uma aliança que Deus, a aliança já estava certa, quieta? E não foi só Merabe que chora. Eu vou fazer um novo vídeo contando sobre os filhos de Rispa, que a história fica ainda pior, mais triste ainda. Então, hoje o Senhor me direcionou a estar falando da importância de nós preservarmos as nossas alianças, de nós sabermos com quem estamos fazendo as nossas alianças e pensarmos nas consequências das alianças quebradas. Quantas mulheres casam, homens e mulheres, né? Vou falar de forma geral. Casa hoje, descasa amanhã. Casa hoje, descasa. Há uma rotatividade de alianças que se constrói e se quebram. E aí nós temos hoje uma geração de meninas abusadas, de meninos que são abusados dentro de casa. Por quê? Constrói aliança com homens que você não conhece bem, constrói aliança com mulheres que não se conhecem bem. O casamento é uma aliança constituída e hoje se colocou uma banalidade no meio do casamento. E levando para dentro de sua casa a morte, a maldição, a ira do Senhor, o deserto, a seca. Nós temos vivido uma geração de mulheres agredidas, de homens violentos, por causa de alianças precipitadas. Temos vivido uma geração de pais que abandonam suas filhas, não dão um nome porque prefere fazer aliança com outras mulheres, de mães que abandonam seus filhos porque preferem fazer aliança com outros homens. Uma geração cada vez maior de crianças sofrendo, de mulheres sofrendo, de pessoas sofrendo por alianças precipitadas. A aliança aqui foi entre 2 povos, mas Deus está me direcionando a falar em aliança de casamento, de vivência, de relacionamento. Nós temos que analisar que tipo de vida nós queremos ter, saudáveis, alegres. Não devemos fazer aliança com qualquer pessoa. Os homens, nós estamos numa cultura tão maligna da violência entre o homem e a mulher, por causa de alianças precipitadas. Eu mal conheço a pessoa, já levo para dentro da minha casa. Meninas sendo abusadas por padrasto porque mal conhece, já foi levado para dentro de casa. Merabe perdeu 5 filhos por uma aliança quebrada. Quantas pessoas perderam dentro da sua casa, famílias, por causa de alianças erradas? Nós precisamos, o Senhor tem falado no meu coração nessa manhã para estar orando por essas alianças. Porque quantas Merabes hoje estão chorando nessa manhã? Porque um pai quebrou uma aliança com a sua mãe, casou, teve filho, viveu e do nada largou a família por causa de uma outra mulher, por causa de uma outra decisão. Quantas Merabes hoje choram?
Quantas Merabes hoje perderam alguma coisa hoje? E nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus possa entrar nessas casas, que tem Merabes que choram porque o pai foi embora, porque a mãe foi embora, porque o marido foi embora. Merabes que estão perdendo seus filhos por causa da violência doméstica. Merabes que estão perdendo seu emprego porque o marido foi embora e agora ela se tornou a provedora de tudo e ela precisa criar filhos, sustentar a casa. Quantas Merabes tem aí que essa Merabe, nós vamos ver que ela é muito diferente de Rispa quando ela perde seu filho. A postura dela foi uma postura de inclusão. A Bíblia não fala o que ela fez, o que ela sentiu, o que ela falou quando ela perdeu os 5 filhos. Cada um tem uma postura diante da dor. O de Merabe provavelmente foi a inclusão, porque a Bíblia não conta o que ela fez, mas conta o que Rispa fez com seus 2 filhos. Mas o foco aqui não é justamente as consequências das alianças quebradas, as consequências das alianças mal feitas, as consequências dos pais que não pensam nos seus filhos, a consequência dos pais que pensam em si próprio, no seu viver, no seu querer. Eu tenho que viver, mas esquece que tem filhos dentro de casa, esquece que tem netos dentro de casa, esquece que tem descendentes que precisam dele. Que nessa manhã, como eu falei, que o Espírito Santo entre consolando as Merabes que estão hoje chorando. E que o Espírito Santo venha falar ao coração das pessoas que estão pensando em fazer alianças precipitadas ou em quebrar alianças. Porque nenhuma aliança quebrada fica sem consequência. Nenhuma aliança quebrada fica sem dor. O divórcio é uma dor terrível. Ninguém sai do divórcio feliz. Isso é mentira. Não se sai do divórcio alegre. Pode-se sair aliviado de um sofrimento, pode-se sair aliviado de uma agressão, mas a dor da aliança quebrada, ela fica. Então, nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. Se você está pensando em fazer uma aliança, pense bem antes de fazer. E se você está pensando em quebrar uma aliança, pense bem antes de quebrar. Porque as consequências, elas sempre virão. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa reflexão. Que o Senhor venha consolar as Merabes da vida, Senhor. Que o Senhor venha visitar as famílias que estão sofrendo por causa de pais inconsequentes, maridos inconsequentes, filhos inconsequentes. Espírito Santo, o Senhor é um Deus que trabalha em nosso coração, fala com cada um de nós. Eu sei que essa palavra não está vai chegar vazia em lugar nenhum, ela está sendo direcionada. Tem uma pessoa certa que precisa ouvir essa palavra neste dia, ou no dia que for recebido, abrir esse YouTube e ver. Eu sei que o Senhor vai falar com uma pessoa, o Senhor me direcionou, tem me dado essa palavra nessa manhã, porque é necessário que alguém desperte sobre o tipo de aliança que está fazendo na vida dele. Alguém desperte sobre o tipo de aliança que está, Senhor, sendo promulgada na casa dele. Em nome de Jesus, Espírito Santo, entra nas casas e visita as famílias, cura os enlutados, cura os enfermos, cura os que choram, visita mais uma vez as Merabes que choram pelas perdas causadas por outras pessoas. É isso que eu te peço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Beijo, até o próximo vídeo, que eu vou continuar a história dos gibeonitas, mas dessa vez com Rispa. Acompanhe o canal.